Meus irmãos, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Por gentileza, podem sentar. Quero agradecer a Deus, é o privilégio de nessa manhã estar com a igreja do Senhor Jesus aqui, com meu amigo, pastor Joel. Estou ficando velho, irmãos, mais velho que ele. Quando ele me conheceu, eu tinha 33 anos, era missionário na Argentina. Eu fui o primeiro missionário enviado pela Igreja do Recife e estava em Mar del Plata, e nós viajamos de Mar del Plata até Buenos Aires. O pastor estava visitando o trabalho do Belém ali em Ezeiza, e foi a primeira vez que eu tive assim um contato mais próximo ao pastor Joel, e pela graça de Deus, como ele disse, nós nos tornamos amigos, e até hoje, pela graça de Deus, Deus tem ajudado, não é? Todo homem precisa de amigos. Amém, meus irmãos? Quando a gente tem amigos, não significa que eles tenham que ser perfeitos para ser o nosso amigo. Eu disse no aniversário de um pastor que tem amigos que a gente tem que pagar o preço, e tem amigos que é de graça, a gente corre para ser amigo. E o pastor Joel é esse amigo, que todo mundo quer ser amigo do pastor Joel, não é isso? Pela sua simpatia, a irmã Mabel também, que minha esposa estima e ama muito, toda a minha família ama o pastor Joel, tanto eu como o pastor Júnior, que está em Caruaru, a Ana, que está lá em Portugal, missionária. Minha família, eu digo sempre que Deus espalhou, né? Colocou longe de mim. O Jefferson, que está aqui, a irmã disse, graças a Deus. Eu não digo não, minha irmã. Eu entendi o que a irmã quis dizer. Mas, às vezes, a gente sente a falta, né? Como pastor, os anos vão se aproximando. Fui ao campo missionário com 27 anos. Iniciei, pela graça de Deus, o trabalho ali em Mar del Plata. Hoje nós estamos em 5 províncias na República Argentina, com boas igrejas em edifícios da própria igreja do Recife foram construídos, e ministério bem organizado, pela graça de Deus. Estou falando da Argentina. E o trabalho tem crescido. Este mês foi inaugurado mais um templo. Os irmãos já estão conseguindo fazer por lá também. Nós criamos uma caixa missionária. Todas as igrejas contribuem com 10% da renda lá de Argentina, renda de dízimos e ofertas, e dessa forma já vão resolvendo os problemas dele, porque nós temos que investir em outros países, como a África do Sul, Moçambique, que são mais pobres e necessitados, né? Guiné-Bissau. E assim tem sido feito o trabalho de Deus. Como eu dizia, foi muito bom conhecer o pastor Joel, e através dele eu conheci a família do pastor Wellington, não é? E nos aproximamos. E queremos louvar a Deus por essa amizade. Não sei como o pastor Joel me suporta, mas não é? Eu tenho um amigo que foi missionário na Argentina, e ele me visitou lá no Recife, e ele disse assim, fazem mais de 30 anos que nós somos amigos. Agora, eu acho que essa amizade ela só foi durável porque o pastor Ailton só fala comigo de 7 em 7 meses. Não sei se é o caso do pastor Joel, mas, meus amados irmãos, é como eu disse, a Bíblia adverte o homem que se isola, não é? Que não quer amigos, não quer amizade, e isso não é bom. Mesmo estando, e principalmente eu considero que estando na posição, na responsabilidade que estou, aí sim que preciso de mais amigos também, para que orem por mim, para que estejam sempre prontos a trazer uma palavra. E o pastor Joel é esse amigo. O pastor Joel, ele teve um gesto que eu considero um gesto de irmão, de amigo mesmo, amigo verdadeiro. Numa hora que nós estávamos numa prova muito grande, ele foi à nossa casa lá e comeu conosco. Eu também, nordestino também sabe fazer churrasco, né?
e acho que ele aprovou. E com a irmã Mabel também nos deu a honra de estar ali. E foi um dia de muita alegria, de muita emoção. E nós não podemos, quando o pastor Joel diz, preciso do senhor, da irmã Judite, e é difícil negar, não é? Às vezes nós transferimos até a agenda. Nesse período é o aniversário do Coral Filadélfia. Irmão Flávio, Deus abençoe. Os irmãos que estão aqui, que sempre nos visitam lá, que são pernambucanos, né? Mas eu pedi à regente domingo, falei com ela e disse, olha, a senhora vai ter que transferir, se for possível, para outra data. E ela disse, não, pastor, a gente só quer comemorar quando o senhor estiver. Então, se é assim, faça isso, combine aí com os componentes e mude a data de aniversário. E nós mudamos, né? Nós temos aqui muitos irmãos, né? Às vezes, eu tenho uma dificuldade desde que estudei, que é gravar os nomes das pessoas, não é? E uma vez o irmão perguntou, como é o seu nome, pastor? Eu passei assim um segundo e disse, meu nome é Ailton. É porque todo mundo me chama pastor, 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 e a gente fica, né? Esquece o nome da gente. Pastor não tem nome, né? Mas agradeço, Deus abençoe. Aqui tem sido um apoio para os irmãos que vêm. Quando vem, eu já indico e digo, olha, procura a igreja do Belém, a igreja do pastor Joel, é a nossa igreja, posso dizer assim, a extensão da igreja de Pernambuco, e vocês lá vão estar bem cuidados, né? Não quero dizer o que disse ao pastor Dueto, né? Eu estava um dia no aniversário do pastor Wellington, e ele disse assim, pastor, aqui é a congregação do Recife. E apresentou, havia como 70% pernambucanos, né? Levantaram as mãos. Eu digo, manda o dízimo para lá, viu, minha gente? Eu não vou dizer isso aqui. Mas, meus irmãos, receba a saudação calorosa dos pernambucanos, amém? Onde nós estamos, voltamos 8 anos depois do campo missionário, e assumi a igreja no interior do estado, em São Lourenço da Mata. Passei 10 anos ali pastoreando, ajudando o pastor José Leôncio. E depois dali, nós assumimos a igreja em Pernambuco, a presidência da igreja. Era o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida, porque quando chegamos no campo missionário, 6 meses depois, muito empolgado, muito jovem, minha família, minha esposa, e não tínhamos a ideia assim de voltar para o Brasil. Eu digo aqui, eu dizia, e a minha esposa concordava, vamos criar os nossos filhos e viver nesse país. A Argentina vivia uma realidade bem diferente, e para quem vinha do Nordeste, para lá era como o primeiro mundo, não é? E quando estava pensando assim, Deus nos falou muito claro e disse naquele período, no mês de julho do mesmo ano, 1981, que nós estávamos ali para fazer iniciar um trabalho. Disse, depois retornarás, e serás o pastor na cidade de São Lourenço da Mata, e depois o pastor presidente da minha igreja. Deus disse taxativamente os nomes das 2 cidades. E quando eu retornei, o pastor de São Lourenço, da igreja em São Lourenço, faleceu, e o pastor Leôncio, com a convenção, me enviou para cuidar daquela igreja, uma igreja a 25 quilômetros de Recife, e Deus abençoou durante aqueles 10 anos, uma igreja com... Deus triplicou, nós chegamos, estava com 5.000 membros, quando entregamos para assumir a presidência, já estava com 15.000 membros ali, pela graça de Deus, e mantendo o missionário. E depois fomos para o Recife. O Recife, já estamos, pela graça de Deus, há 23 anos cooperando na obra de Deus. Chegamos com 45 anos em Recife, e hoje estamos um pouquinho mais velho que o pastor Joel, né? Estamos com 68 anos. Estou velho, né? O tempo passou. Tem irmãos que querem me deixar alegre e diz que eu não pareço ter 68. Mas eu já sinto nas pernas, nos braços, na cabeça.
Já sinto que chegou 68. Mas pela graça de Deus, irmãos, eu dependo das vossas orações, amém? Continue orando por nós ali, continue orando pela igreja que é do Senhor, não é minha. Não é isso? Eu digo sempre aos irmãos que estarei até o dia que Deus quiser, e eu não quero ficar, eu não quero envelhecer a igreja. Eu digo sempre, eu posso ficar velho, eu posso andar até de bengala, mas a igreja não pode andar de bengala, não é? A igreja tem que ser vibrante, dinâmica. Então estarei até o dia, não me apego a função nenhuma, a posição nenhuma. Eu acho que a posição mais sublime é ser salvo em nosso Senhor Jesus Cristo. As demais coisas vêm, como diz o espanhol, por añadidura, né? O Senhor vai acrescentando, vai cumprindo suas promessas na nossa vida, mas a prioridade é um dia ver Jesus e estar com Ele, e isso eu tenho a esperança de que Ele vai me ajudar até aquele dia final. Amém, meus irmãos? Então eu estou agradecido, agradeço ao pastor, não quero me alongar mais, porque eu acho que o que é mais importante aqui é a palavra de Deus. Agradeço a confiança, a oportunidade, e quero dizer que recebam, se já não disse, a calorosa saudação ali da Igreja do Senhor em Recife, que é uma igreja, não é isso, quando o pastor atribui esses méritos à igreja, não são méritos meus. A igreja de Recife sempre foi uma igreja vibrante, teve grandes pastores, como o pastor fundador Joel Carlson, depois outros foram sucedendo, mas que eu me lembro da minha geração, pastor José Amaro e depois o pastor José Leôncio, não é isso? E nós estamos dando continuação ao trabalho do Senhor, e Deus tem abençoado, não é isso? A igreja batiza todo ano 5.000 novos membros, como no interior também cresce o trabalho de forma vertiginosa, muito abençoada, e eu tenho certeza que isso é obra de Deus, amém? A igreja é do Senhor Jesus. Eu sempre digo aos irmãos, Deus não deu igreja a pastor, Ele deu pastores à igreja, não é isso? E é isso que nós estamos fazendo. Meus amados irmãos, orei a Deus, pedi uma palavra para deixar para os irmãos. Nós entendemos de que a igreja é bem ensinada, doutrinada pelo meu amigo pastor Joel e os seus auxiliares, e queremos trazer uma palavra que veio ao nosso coração e tenho certeza que contribuirá para a edificação dos amados irmãos. Amém? Quero ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, de Lucas, né? Capítulo 1, eu gostaria de trazer uma palavra, claro, um dia de domingo, mas falar da oração todo dia a dia, amém? Quero meditar com os irmãos sobre Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante. Nos diz assim a palavra de Deus: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso.
e toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Quem diz amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, esta é a palavra que veio ao nosso coração e gostaríamos de falar sobre a oração eficaz. Não é isso? A oração é um tema importante para a igreja, toda a igreja. Não é isso? Quando eu digo igreja, me incluo a todos que pertencemos à igreja do Senhor Jesus. A igreja, ela sobrevive, não é isso? Pela palavra e a oração. Quando eu saí do campo missionário, aqueles irmãos chorando, diziam para mim, nós esperávamos que o Senhor ia ficar todo o tempo conosco, mas agora o Senhor retorna e nos deixa. O que será de nós? E eu disse, apegue-se à palavra e à oração, e Deus cuidará de vocês. Anos depois, nunca deixei de ir na Argentina, e depois que assumi a igreja como presidente, continuei, não é isso, indo à Argentina, e tenho a alegria de, quando abraço aqueles irmãos, eles dizerem para mim, pastor, aquele conselho que o Senhor deu, ele ainda permanece dentro de nós. E em decorrência daquele conselho que nós sobrevivimos durante as dificuldades, as provações, obreiro vem, obreiro vai, cada um tem sua forma de dirigir, cada um tem sua forma de ministrar, ensinar, e nós estamos sobrevivendo porque aquele conselho, nós atentamos para ele, que foi a palavra e a vida de oração. Ser crente, eu sempre criei os meus filhos dizendo, não tem segredo, não tem que inventar nada. A vida cristã é uma coisa que eu considero simples. Tem seu custo, mas é simples. Porque eu dizia sempre aos meus filhos, e digo, ainda que são pastores, eu digo, meu filho, o caminho é a palavra e a oração. Vida de estudo, de intimidade, de comunhão com a palavra. E vida de oração, que é o meio pelo qual nós mantemos comunhão com Deus, mantemos intimidade com Deus, não é isso? E quando chegamos no altar, ninguém é especial. Amém, meus irmãos? Todos somos iguais. Às vezes, há pessoas na igreja, uma igreja grande, como é Pernambuco, de dar certos poderes especiais a algumas pessoas e dizer assim, eu creio muito na oração de fulano. E eu pergunto, e na sua? A sua tem tanto valor como a oração do outro. É tão importante como a do outro, se você está em comunhão com Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Então, a vida de oração é importante. Nós não podemos sobreviver, irmãos. Eu sei que a vida, principalmente neste país, ela é uma vida assim muito cheia de ocupações materiais, das coisas desta vida, triviais desta vida, mas não podemos, ninguém pode sobreviver senão, em meio a todas as ocupações, reservar um espaço para Deus. Amém, meus irmãos? Reservar um espaço para Deus. O crente tem que se ocupar de Deus. Fazer como Maria, que se ocupou de Jesus. Não é? E Jesus disse a Marta que ela tinha escolhido a melhor parte, não é verdade? Tudo nesta vida passa, irmãos. Passa a posição, passa o bem-estar, passa
os recursos financeiros, passam as amizades, passam tudo. E quando vai chegando ao final, você precisa de Deus. Então precisamos cultivar uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão com Deus, para que quando cheguemos no final da nossa vida, sejamos conhecidos de Deus e conheçamos a Deus também. É claro que no tempo de hoje, eu sou, pela graça de Deus, crente desde a adolescência. Eu aceitei a Jesus, tive uma experiência pessoal com Cristo aos 12 anos de idade. Os meus pais, eu não nasci em um lar evangélico, nasci em uma casa de pessoas católicas, meus pais eram católicos e depois eles aceitaram o evangelho. E eu, com 12 anos, não queria seguir o caminho quando eles aceitaram. Eu disse, eu não quero ser crente, eu quero ser uma pessoa totalmente diferente de vocês. Mas aos 12 anos, o Senhor falou a mim. Quando eu peguei a Bíblia dos meus pais, uma Bíblia dos Gideões, bilíngue, né? Eu comecei a ler aquela coluna em português e foi ali que Deus falou comigo e eu fiz a minha decisão pessoal, sozinho, e quando fui à noite com os meus pais, o pregador perguntou quem era crente, eu levantei a mão e disse, eu sou crente, sim. E minha mãe ficou admirada, que estava preocupada, e desde aquele momento que eu comecei a servir ao Senhor, eu vi que a igreja, ela ocupava mais tempo com a oração. Eu às vezes digo, irmãos, que era costume a gente se aproximar. Eu vivi, enquanto não trabalhei, nos círculos de oração e chegava, e a gente percebia de longe a oração da igreja, parecia uma cachoeira. Parecia uma cachoeira mesmo. De longe, se você não tivesse assim uma relação com a igreja, você não entendia. Mas era como uma cachoeira. E quando você entrava no templo assim, que você olhava debaixo dos bancos, os bancos estavam molhados de lágrima. O povo estava clamando, estava orando. Não é? Eu não estou me referindo aqui, irmãos, por favor. Quem sou eu? Eu sei o que é ser pastor e eu não vou pastorear os outros, não, o rebanho dos outros. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo de cristianismo seco, cristianismo sem lágrima, cristianismo sem profundidade espiritual, não é? Porque as coisas estão mudando e, de qualquer forma, a influência do mundo, ela adentra a igreja sem que permitamos, mas ela adentra, essa é a realidade. Esta semana eu passei uma mensagem para os coordenadores de Recife, nós temos quase 70 áreas no Grande Recife, nós organizamos para facilitar a atenção ao povo, e colocamos pastores em cada área. E eu estava dizendo, às vezes naquela vibração, principalmente os obreiros jovens, eles querem alugar salões grandes, imensos, primeiro andar, com muitas salas, porque querem ali, diz, pastor, nós temos que alugar este salão. Mas por que, meu filho? Temos que alugar porque quando há eventos, pastor, lá não cabe ninguém. Eu digo, o que vocês querem é um salão para eventos. Mas nós não somos um buffet, nós somos a igreja. Nós queremos salões para culto, nós queremos salão para que o povo ore, para que o povo chore na presença de Deus, não é? E às vezes eu digo assim, olha, eu quero ver os bancos cheios para poder ampliar o templo, não é? Se os bancos não estão cheios, não há necessidade de aumentar o templo, não é verdade? Mas hoje, irmãos, eu não estou dizendo que os irmãos aqui são assim, o pastor já me conhece, mas é uma carreira atrás de evento. Ah, pastor, um grande evento. Eu digo, meu irmão, o pastor Leôncio dizia assim, espalhe o trigo, e o trigo vai nascer, e o trigo vai brotar. Amém, meus irmãos? O trigo vai brotar. Eu me lembro que a nossa igreja, ela é uma grande igreja, o pastor conhece toda a escola bíblica, está conosco há mais de 10 anos, né? E a igreja aprendeu o ministério, a amar o pastor e respeitá-lo. Mas eu me lembro de que o trabalho cresceu, irmãos, com homens muito simples.
Às vezes eu olho assim para os obreiros e eu digo assim, vocês não têm a capacidade de limpar o sapato daqueles homens. Homens simples, não tinham curso de teologia, mas você olhava para o joelho dele assim, parecia um joelho de camelo, de tanto orar, de tanto buscar a presença de Deus, não é? E esses homens fundaram essa igreja que está aí. Vocês estão pisando nos cimentos que eles, com lágrima, com sangue, porque muitos deles saíram do Recife e foram para o sertão, irmãos. Hoje todo mundo quer abrir igreja no sertão, mas naquele tempo, quando se matou as feras, aparecem os caçadores, não é? Mas naquele tempo era um desafio. Eles iam sem salário, sem nada, e abriam a congregação, depois um ponto de pregação, e se transformava em congregação, e assim o trabalho ia crescendo, crescendo, e hoje você chega no sertão de Pernambuco, encontra a igreja que cabe 2-3 mil pessoas, com mais de 100 congregações, como Petrolina, que tem 180 congregações, irmãos, e o trabalho cresceu, mas foi construído de joelho. A ministração da palavra. Aqueles homens não sabiam falar sequer o português correto, mas ensinavam a Bíblia como ela é e ministravam dentro da sua compreensão e buscavam a presença de Deus e Deus confirmava o trabalho. Mas nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Se você convida para uma festa, o templo enche. Mas se você convida para a oração, a coisa é diferente. Você chegava num círculo de oração, encontrava lotado de manhã. Eu era jovem, eu cheguei muitas vezes 6 horas da manhã. O círculo de oração começa às 7 no Recife. Eu chegava às 6 da manhã e orava ali até às 4 da tarde. Mas hoje o povo parece que quer ouvir mais bênção. Não é? E quem quer ouvir bênção, eu digo sempre nos aniversários de círculo de oração, olha, irmão, quem quer ouvir bênção, vai ao círculo de oração à tarde. Quem quer receber bênção, vai de manhã. Vai buscar a presença de Deus. Vai em jejum buscar a presença de Deus. Foi assim que eu aprendi e Deus me abençoou. Hoje eu vivo das promessas que Deus me fez enquanto buscava a presença do Senhor. Muitas vezes pedi chave de zelador, irmãos. Me dê a chave, mas já esta hora, sim, eu quero buscar a presença de Deus. E foram tão grandes as promessas que Deus fizeram a mim, que eu não acreditava que ela fosse se cumprir. Mas se cumpriu, porque a oração é importante na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, orar. Quem diz amém, irmãos? Orar, buscar a presença de Deus. E nós estamos aqui diante de uma passagem bíblica em que se coaduna muito bem a esse aspecto que eu estou falando da vida da igreja, da vida do crente. A palavra de Deus nos diz que este homem, versículo 9, diz assim, segundo o costume, pode repetir comigo? Por favor. Sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. O texto está dizendo que Zacarias era o que, irmãos? Sacerdote. E ele foi sorteado naquele dia justamente para oferecer o incenso ao Senhor. O incenso ao Senhor. Como sacerdote, nós temos o mesmo privilégio de ter acesso para oferecer a Deus o incenso da oração. Amém, meus irmãos? Nós temos mais privilégio do que os crentes do Antigo Testamento. Porque observe que o texto diz aqui, que ele, segundo o costume sacerdotal, o versículo 9, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E o versículo 10, irmãos, diz assim, e toda a multidão do povo estava onde? Estava fora, orando à hora do incenso. Quer dizer, só o sacerdote tinha o privilégio de entrar até a presença de Deus para oferecer o incenso sobre aquele altar do incenso que estava na divisão do lugar santo do Santíssimo.
Ele oferecia o incenso, mas o povo ficava no lado de fora, esperando o sinal de que o sacerdote ainda estava vivo e que retornava a eles com a resposta da oração. Mas nós temos maior privilégio do que este do sacerdote Zacarias. Primeiro porque a palavra de Deus nos diz que cada um de nós somos sacerdotes. Amém, meus irmãos? Já não dependemos da intercessão de um sacerdote. A Bíblia diz que cada um de nós, primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e o versículo 9, está escrito que nós somos sacerdotes. E o apóstolo, no texto anterior, no capítulo 1, versículo 18 e 19, ele diz que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e ele nos fez sacerdotes. Em Apocalipse está escrito no capítulo 1 de que o Senhor, pelo seu sangue, nos fez sacerdotes de Deus. Amém, meus irmãos? Ele nos fez sacerdotes de Deus e nos deu, através do sacrifício, acesso ao Pai Celestial. Em Hebreus, meus amados irmãos, capítulo 10 da carta escrita aos Hebreus, nós encontramos um texto. Pastor Joel, me diga a hora aí que eu paro na hora que... Não, pastor, eu sei que não. Capítulo 10 de Hebreus. Capítulo 10 de Hebreus. Capítulo 10, versículo 19. Eu já sou um pregador difícil, e mais sem o ar, né, irmão? Parece que eu fui provado nesta manhã, né? Capítulo 1 e versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, o quê, irmãos? Ousadia, liberdade, diz uma versão, para entrar onde? No santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Não é? O privilégio que nós temos, o povo de Israel não tinha. Enquanto o sacerdote oferecia, o povo ficava no lado de fora. Mas nós hoje temos liberdade, amém, meus irmãos, de entrar até a presença de Deus, de ir até a presença de Deus. Somos sacerdotes, diz a palavra de Deus aqui, que o Zacarias, que era o sacerdote, ele era sacerdote segundo a ordem de quem? De Abias. Mas nós somos sacerdotes segundo a ordem de Cristo. Amém, meus irmãos? E o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. Então nós temos privilégio, irmão, de buscar. A Bíblia diz que Zacarias foi oferecer o incenso. Zacarias oferece o incenso diante de Deus, que é um símbolo, todos sabem, da oração. E nós devemos fazer o mesmo quando as dificuldades vêm, quando as lutas vêm. Agora, a Bíblia nos apresenta as condições que Zacarias reunia para que a sua oração fosse eficaz e que nós devemos também reunir para que a nossa oração seja eficaz. Eu estou falando aquilo que os irmãos já conhecem. O versículo 6 diz que ele e a sua mulher, ele que era sacerdote da ordem de Abias e ela que era da tribo de Arão, o nome dela era Isabel. E diz o versículo 6, e eram ambos justos perante Deus, vivendo de forma irrepreensível, e cumpriam todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso é uma condição que Deus exige de nós para que a nossa oração seja eficaz. Amém, irmãos? Viver uma vida pautada na obediência à palavra. Viver uma vida de obediência à palavra. E a palavra do Senhor nos diz que este sacerdote, ele tinha uma vida de obediência, estava em obediência diante de Deus. Tanto ele como a sua esposa viviam uma vida irrepreensível na presença de Deus, diz o versículo 6. Ambos viviam de acordo com a palavra do Senhor. Se vivemos uma vida de obediência, os céus estarão sempre abertos para nos ouvir. Quem diz amém, meus irmãos? Sempre abertos para nos ouvir. Mas apesar de tudo isso, dessa vida, essa postura de santidade,
essa vida irrepreensível. A palavra de Deus nos diz que ele tinha uma grande luta na sua vida. Ele, como sacerdote, almejava ter um filho, e nos diz a palavra do Senhor que no versículo 7 diz, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. Duas dificuldades. Primeiro, não ter um filho. Um sacerdote que precisava ser substituído por um filho. Não é verdade, irmãos? O filho era quem substituía o pai no sacerdócio. Mas ele não tinha filhos. A geração dele terminaria com a sua morte. E ele desejava, almejava ter um filho. E a segunda dificuldade, e essa era pior ainda, é que ambos eram de idade avançada. Havia chegado à idade, já eram anciãos e jamais poderiam gerar filhos. Mas parece que às vezes, quem ora sabe disso, que Deus permite que as coisas se tornem bem difíceis para ele resolver, não é? Para que ele resolva. Porque quando as coisas se tornam mais difíceis, é aí que Deus atua, é aí que Deus responde a nossa oração, glorificado seja o nome do Senhor. E quando ele já não esperava mais, não é? Como o velho Abraão, que quase com 100 anos, ainda tinha uma promessa que Deus não havia cumprido. E nos diz a palavra de Deus que foi na sua velhice que Deus disse a Abraão, eu vou cumprir essa palavra. Ele já havia, diz a palavra de Deus, que a esposa havia perdido o costume das mulheres, já não era fértil, ele já é um homem idoso, cansado, mas Deus aparece a ele e confirma aquela palavra. E ele creu, amém, irmãos? Ele tomou posse pela fé daquela promessa que Deus havia feito. Em Romanos, está escrito, meus amados irmãos, no capítulo 4 de Romanos, versículo 16, se não anotei aqui errado, no capítulo 4 e versículo 16, nos diz assim a palavra de Deus, capítulo 4, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, porque pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para os amortecimentos do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém, meus irmãos? Apesar da idade avançada, Abraão se atreveu a confiar em Deus. E quando ele confiou, Deus confirmou e cumpriu aquela oração. E acredito que Zacarias, da mesma forma, esperava em Deus, esperou em Deus. E quando ele menos espera, diz a palavra de Deus que ele foi sorteado para oferecer o incenso, segundo o costume sacerdotal daquele tempo. E quando ele vai oferecer o incenso, então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Meus amados irmãos, Deus se encarrega de colocar a gente na hora certa,
no lugar certo, quando Ele quer cumprir a sua palavra. Amém? Quando Ele quer cumprir a sua palavra. Eu, às vezes, fico pensando na minha trajetória, não vou citar aqui, que as horas avançaram, mas como foi que Deus foi guiando? Às vezes, quando eu vejo um filho assim, aflito, atribulado, eu digo assim, vamos viver cada dia o seu dia. Vamos caminhar, vamos andar. Não se aflija. Amém, meus irmãos? Não se aflija. Viva cada dia o seu dia. E Deus vai cuidar da gente. Deus vai nos ajudar. Porque Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe como está trabalhando. Então não tem que se afligir. Fique na vontade de Deus. Não é? Eu estou com um problema nesse braço, irmão. Às vezes eu canso. Estou tratando. Mas às vezes a gente quer se afligir com aquilo que Deus... Minha esposa diz que eu tenho assim uma resiliência muito grande. Ela diz assim, olha, eu admiro porque eu não perco sono. Problema às vezes... Imagine, irmãos, quem dirige uma congregação tem dificuldades. Imagine eu que dirijo um estado e, além disso, fora do país... Trabalho missionário, mais de 40 missionários. Não é fácil. Não é? No tempo que nós estamos vivendo, de crise, que o pastor tem que saber administrar também, não é? Para poder sobreviver diante das dificuldades. E a igreja, irmãos, terminar. Eu agradeci a Deus no culto de fim de ano. Irmãos, nós estamos terminando o ano. Nunca atrasamos um salário. Nunca atrasamos 23 anos. E mesmo com a crise que nós passamos, da pandemia, as igrejas fechadas, não atrasamos um aluguel, não atrasamos o pagamento da televisão. Temos 9 canais no estado transmitindo, uma rádio da igreja, mas 21 alugadas no estado todo. Não atrasamos e terminamos o ano sem dever fundo de garantia, sem dever 13º. Um milagre de Deus. Então, eu digo à minha esposa, eu não consigo. Como é que você consegue, quando... passa todas essas dificuldades e provações, falam de você, dizem o que dizem, e quando você se deita, começa a roncar. Eu não entendo como é. É um milagre tua vida, eu disse justamente. É por isso que eu vou sobrevivendo. Amém, meus irmãos? Como diz aquele hino, não é? Sobrevivendo. Você precisa sobreviver. As dificuldades vêm, meu irmão, minha irmã, mas faça o possível para sobreviver, para que você alcance o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Então você tem que sobreviver, não é? Tem que sobreviver. Eu tenho um filho que é pastor, o pastor Júnior, eu acho que já esteve aqui, e um domingo, ele nesse tempo estava como meu vice-presidente em Recife, agora está em Caruaru. E ele me telefonou, eu tinha chegado de um culto do interior, e ele me liga e diz assim, pastor, quando ele trata assuntos da igreja, ele tem esse hábito, o Jefferson é pai, mas ele é pastor, é muito formal. Ele disse assim, pastor, eu queria falar com o senhor, eu tenho 3 probleminhas para resolver amanhã, e queria conversar com o senhor. Eu olhei para o relógio, já era quase 1 da manhã. Aí eu disse, como é, pastor Júnior, você tem quantos problemas? Ele disse, 3. Eu disse, para resolver quando? Ele disse, amanhã. Eu disse, a paz do Senhor e que durma bem. Pum, telefone. Se o problema é para resolver amanhã, irmãos. Se o problema é para resolver amanhã, por que eu tenho que perder o sono hoje? Meu irmão, se o teu problema é amanhã, Deus vai resolver. Deus está trabalhando, então deixa com Deus. Amém, meus irmãos? Deixa com Deus. Não, tem 2 coisas, irmãos. Uma vocês não podem ver, mas a outra já sabem. Não é? Uma é sono, nunca me faltou sono. Pode estar falando de mim, eu estou roncando. Não é? E a outra é comer. Que maravilha, irmão. Comer. Minha esposa diz assim, eu não entendo, é Deus na tua vida. Eu digo, é a bênção de Deus. É comer e dormir.
Amém, irmãos? Dormir e comer. É claro que tem o momento da oração, não é isso? Minha esposa falta sono, pobre. E eu digo, venha dormir, não faça isso. E ela queria, chegamos numa viagem perturbada lá de Virgínia, né? Para mim o avião ia se partir, os dois aviões. Eu digo, pelo amor de Deus, logo comigo. Eu parece que estou com dificuldade mesmo, porque o avião quase que se parte e chega aqui e falta ar-condicionado. Eu acho, pastor, que é melhor não... E, meus irmãos, você sabe o que aconteceu? Ela chegou cansada aí, eu disse a Jefferson, fala com meu amigo, o pastor Joel, que eu estou vendo tua mãe muito cansada, é melhor ela ficar dormindo aqui. Insisti, ela ficou ali, mas é uma dificuldade para dormir. Não é? E eu sempre digo, você tem que dormir, você tem que ir a médico, tem que se cuidar. Mas eu, irmãos, eu não tenho essa dificuldade. Não, senhor. Tomar remédio para dormir? Que é isso, irmão? Estão me batendo forte e eu estou roncando. Estou roncando, entendeu? E quando eu viajo assim, o estado todo pelo sertão, o motorista vai dirigindo e eu vou roncando, sim. Roncando. E quando é daqui a pouco eu me acordo e digo assim, onde é que estamos? Ele diz, já estamos perto de Serra Talhada. Eu digo, tá bom, eu continuo cochilando, né? Porque, irmãos, a minha vida está na mão de Deus. A sua vida, meu irmão, está na mão de Deus. Confia no Senhor. Coloca teus problemas na mão do Senhor. Zacarias, quantos anos ele orou? E se agora que a mulher ficou velha, como é que vai acontecer? Como é que vai cumprir? E sou eu que tenho que resolver os problemas? Se está na mão de Deus, não sou eu que vou resolver o problema. Não, quem vai resolver é Deus. E se é Deus que vai resolver, é Ele que tem que arranjar o jeito. Mas não é verdade, irmãos? É o jeito. Eu, quando assumi a igreja, irmãos, eu passei muitas dificuldades, porque eu assumi a igreja, não estou culpando o meu pastor, meu pai, não é tudo que eu tinha, que eu tenho, não a salvação, mas a maioria das coisas eu recebi daquele homem, até a esposa eu recebi através dele, não é? Então eu sou um homem que não posso de jeito nenhum expor o meu pai. Mas o que aconteceu, irmãos, é que as dificuldades, a pessoa já idosa, cansada, e tinha aquele espírito muito bondadoso, e as pessoas abusaram um pouco. Eu assumi a igreja com 48 construções totalmente parada. Não tinha dinheiro para pagar a folha, não tinha dinheiro para comprar material e não tinha para admitir, que era uma saída. Não tinha. Às vezes a diretoria não tinha o dinheiro para pagar o sustento, e eles ficavam sem salário e devendo, não é? E eu comecei a administrar, chamei a diretoria e disse os caminhos que tínhamos que tomar para administrar bem o que era da igreja e solucionar aqueles problemas. E um dia eu recebo a visita de 3 pastores, e eles vêm conversar comigo, e sentaram-se na frente do meu birô, e eu disse, pois não, quando eu vejo o obreiro assim, já penso que é dinheiro que vai pedir, né? Eu tenho um ar-condicionado lá no meu gabinete, do lado direito aqui, aí quando os irmãos chegam, esse pastor não suporta esse ar-condicionado, os obreiros, né? Não suporta esse ar-condicionado. Pois bem, aí é a cadeira de quem vem pedir dinheiro, para sair logo. Mas eles sentaram-se à frente e olharam para mim assim e ficaram calados, né? Eu disse, o que é que vocês querem? O que é que vocês querem? Eles olharam para mim assim, não, nós viemos ver como é que o senhor está. Como é que o senhor está, pastor? Eu disse, estou bem, estou ótimo. Eles disseram, como é que o senhor suporta tudo isso? Como é que o senhor vai resolver tudo isso? O senhor não está preocupado? Eu disse, meu filho, veja só, a igreja, ela é de quem? Disse, é de Deus. Eu digo, foi Jesus que morreu na cruz e salvou a igreja. Não é isso? É assim. Eu disse, quem ama a igreja? Quem ama mais a igreja? Eu ou o Senhor? Ele disse, o Senhor. Eu disse, me diga uma coisa, quem é que tem maior interesse de resolver os problemas da igreja? Eu ou o Senhor? Ele disse, o Senhor.
Eu disse, pronto. É nessa confiança que eu vivo feliz e vivo alegre. E fui saindo assim, e quando vou saindo, os mesmos iam saindo no carro assim, eu parei o carro e disse, para onde vão? Disse, nós vamos almoçar no restaurante ali, eu disse, eu vou com vocês. E entrei no carro com eles e fui comer. Foi feijoada, irmão, para... Entendeu? Então, olha, irmãos, tem que colocar na mão de Deus. E Zacarias colocou nas mãos do Senhor. Ah, mas eu estou ficando velho. Esse é problema de Deus. Mas eu estou ficando de cães. É problema de Deus. É Ele que vai dar o jeito. Sim ou não, irmãos? É Ele que vai resolver. Ele tem interesse em resolver. E Zacarias confiou no Senhor. E no tempo certo, na hora certa, Deus colocou Zacarias no lugar certo, na hora certa. Fique sabendo que quando Deus for realizar aquilo que tem lhe prometido, vai lhe colocar no lugar certo, na hora certa, na frente da pessoa certa. Amém? Quantos confiam aqui podem dizer amém, meus irmãos? Eu confio, porque é todo um trajeto, uma caminhada, meus irmãos, cheia de dificuldades, de provações, não é? Porque, é como o pastor Joel disse, quem olha para mim assim... as pessoas, eu tenho uma dificuldade, às vezes as pessoas se aproximam de mim e dizem assim, pastor, como é bom a gente se aproximar do Senhor, porque a gente vê quem é o Senhor. Eu digo, por que, meu filho? Ele diz assim, porque o Senhor tem uma cara feia. Eu digo, eu só tenho ela, tenho que usar ela até o fim, né, irmãos? Mas, quando se aproxima, entendem que eu não sou aquilo que a cara mostra, não é? Agora sou, como disse o pastor, sincero, gosto de ser, olho no olho e falar. A pessoa diz, olha, isso não está bom, isso não está certo, isso aqui tem que ser corrigido, entendeu? Mas pode contar, eu sempre digo que amigo é aquele que toda hora é amigo. Ainda que venha a dificuldade, ele é amigo, não é? Então, Deus ajude a igreja, Senhor, mas eu estava dizendo, irmãos, quem olha para mim pode pensar que eu não tive dificuldades, provações na vida, como jovem, como obreiro, mas eu enfrentei muitas dificuldades, muitas provações. A minha esposa ela diz às vezes, Deus engrossou o seu couro nas provas, não é? Porque eu fui um jovem que não tinha 2 calças para vestir, 2 sapatos para calçar. Meu pai era pai de 13 filhos e vivia com um salário mínimo, já disse tudo. E Deus fazendo promessa para mim. Eu ia para o círculo da oração, Deus dizia assim, chegará o tempo em que tu escolherás a roupa que vais vestir, o sapato que vais calçar. Irás ao aeroporto e viajarás a um continente, a outro, para pregar a minha palavra. Eu sou sincero, irmão, houveram momentos que eu desacreditei. Que eu dizia, não é possível. Eu, um jovem tão inibido, tão vergonhoso, porque meu pai, eu digo sempre a meus filhos, que meus pais nos criaram dentro de uma jaula, sem iniciativa. E eu digo sempre aos meus filhos, criem os filhos de vocês com um grau de liberdade que não seja excessivo, a ponto deles poderem ter iniciativa na vida. Como disse o pastor Eurico, é criar como pássaro. Nem solte demais, porque ele voa, e nem aperte muito, porque mata, vai morrer. Então, cria assim, e ele vai ter a iniciativa. Quando eles crescem, tem a iniciativa na vida. Que Deus abençoe a sua igreja aqui, abençoe o meu amigo pastor Joel. Amém, meus irmãos? E continuem orando por nós, e eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar. Amém? Deus abençoe, amados. Glória a Deus, meus amados. Estamos felizes por esta introdução, não é? Glória a Jesus. Essa foi a introdução da mensagem, pastor. Depois o senhor tem que voltar para continuar a mensagem em nome de Jesus, né? Glória a Jesus. Mas eu estava me lembrando de um hino que parece que ele é dó maior, se não me engano. Enquanto o pastor estava falando de todas estas coisas, eu estava me lembrando desta canção que diz: a vida tem
tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Fique de pé, por favor. Confia em Deus e Ele nunca falhará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. O nosso desafio é descansar no Senhor, é confiar em Deus. A Mabel deu um testemunho lá nas irmãs. Na sexta-feira nós estivemos lá no retiro com as irmãs, ministrando a palavra de Deus para elas. E como ela contou para as irmãs, eu vou contar para você. Amanheceu o dia e a Mabel, não é disso, você conhece. Ela me disse: eu não sei porquê, mas eu estou nervosa, eu estou aflita. Então eu fui para a cozinha e levei o celular tocando aquela canção, descansa, descansa minha alma. E a abracei e ouvimos todo o hino e ela chorava. Depois que ela chorou, nós agimos. Eu chamei, dobramos os nossos joelhos e falamos com o nosso Pai Celestial. Então veio o descanso. Dali a pouco ela estava sorrindo, dali a pouco ela estava brincando, dali a pouco ela estava feliz outra vez. A oração resolve a parada. Confia em Deus, confia no Senhor. O pastor falou aqui: você quer receber bênção de Deus? A condição é: ande direito, ande em santidade, seja crente, que as pessoas olham e falam: esse é crente mesmo, fala a verdade. Anda direito, anda em santidade, fale a verdade e chegue para a hora da oração. Nós começamos todos os cultos aqui, pastor Ailton, orando ajoelhados. Todos os cultos, para que o nome de Jesus seja glorificado através da nossa vida. A segunda estrofe desse hino diz assim: se a tua fé pesada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, só tem um caminho. Há um caminho só. Confia em Deus. Confia em Deus. Eu quero desafiar você. Você que ouviu a palavra de Deus hoje, sabe que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados e salvar a sua alma. E hoje você ouviu a palavra de Deus e disse: eu quero Jesus. Como este pastor que aceitou Jesus na sua adolescência, hoje eu quero aceitá-lo no meu coração. Eu quero receber Jesus no meu coração. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu entendo que Jesus morreu por mim. E eu quero Jesus. Quem sabe você está ao lado dessa pessoa. Ajude essa pessoa agora. Vamos estar orando, irmãos, para que Jesus salve agora, em nome de Jesus. Onde está você que quer receber a Cristo como seu Salvador? Levante uma das suas mãos como um sinal. Nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Hoje é o dia certo, a hora certa, o lugar certo, com a pessoa certa. O Senhor Jesus está aqui para lhe receber. A Bíblia diz que a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Quando nós reconhecemos que nós somos perfeitos e que nós erramos, o céu se alegra. Eu quero orar por você hoje. Você vai sentir a maior alegria que você já sentiu na sua vida quando você receber a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Vem para Jesus.
enquanto Deus vai tocando nesses corações e falando a estas vidas, eu quero falar com você que ouviu a palavra de Deus e já é crente. E você entendeu que Deus hoje trouxe o pastor Ailton aqui para incentivar o seu coração e o meu coração a descansarmos no Senhor. Eu quero convidar você em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Vem aqui. Traz a carga. Deixa aos pés do Senhor Jesus. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus e Ele nunca falhará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Jesus está aqui. A gente pode sentir a doce presença do Senhor Jesus. 30 segundos para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Hoje é o dia que Jesus quer te tocar. Hoje tem cura nesse lugar. Tem libertação. Jesus te liberta. Você que está conosco pela internet, Jesus te liberta. Fale com os nossos irmãos que estão aí, que você está recebendo a Cristo como seu Salvador. Jesus te cura aí. Jesus liberta dos vícios. Jesus liberta dos vícios. Vem aqui. Jesus te liberta em nome de Jesus. Onde está você? Esta manhã, Jesus cura. Jesus cura a tua enfermidade. Você pode crer? Sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você. Jesus vai te curar. Glória a Jesus. Mais alguns poucos minutos, companheiros estão vindo para orar pelas pessoas que estão aqui à frente. E quando eles orarem por você, você vai sentir o alívio do Senhor na sua vida em nome de Jesus. Você vai ser curado, você vai ser curada em nome de Jesus. Venha depressa, por favor. Glória a Jesus. Pastor Ismael orando ao Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença nós nos encontramos. Temos acabado, Senhor, de receber a Tua palavra, que ela veio falar aos nossos corações de uma forma especial. Ó Pai, o Teu povo se aproxima de Ti nesta hora. Grande Deus, cada um tem, Senhor, uma dificuldade, nós não sabemos a causa, mas o Senhor conhece. Ó Pai, eles tiveram fé, Senhor, suficiente para se aproximar do altar e receber, ó Deus, a oração, Senhor, que pode alcançá-los. Ouve, Senhor, neste momento, estende as Tuas mãos de poder. Traga, Senhor, grande Deus, a solução para os problemas. Sabemos que o Senhor é capaz e nas Tuas mãos existe todo o poder. Obrigado porque a Tua palavra, Senhor, falou aos nossos corações. A Tua palavra, Senhor, é cheia de exemplos de homens que confiaram e receberam a Sua bênção. Honra, Senhor, a fé dos Teus filhos, aqueles que têm um problema de enfermidade. Ó Pai, que ao se levantarem, Senhor, dos seus lugares, tenham esse problema resolvido para o louvor e a glória do Teu nome. As causas, Senhor, que alguém disse que não tem solução, o Senhor conhece e o Senhor pode agora trazer a solução para que o Teu nome venha a ser glorificado na terra. Pai, recebe o nosso serviço nesta manhã. Ó Pai, a Ti, Senhor, seja a honra,
A Ti seja a glória para sempre. Obrigado, meu Senhor, por nos trazer à Tua casa. Obrigado por estarmos na Tua presença, pela Tua palavra que recebemos, pelos louvores que entoamos a Ti. Ó Pai, recebe este serviço, ó Pai, que nós Te oferecemos nesta hora. A Ti, meu Senhor, seja a honra, glória e louvor. Ao sairmos desta casa, Senhor, mas jamais da Tua presença, conduza-nos em paz e segurança, e para sempre, ó Pai, nós Te daremos a honra, a glória e o louvor, porque Tu és a razão da nossa esperança. É no nome precioso de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Quantos estão felizes por ter o pastor Ailton conosco aqui, em nome de Jesus? Levante um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Agradeça a Deus em nome de Jesus e que Ele volte muitas vezes, não é? Em nome de Jesus. Nós queremos que Ele venha no CONAD, em nome do Senhor Jesus, para estar ministrando para nós lá, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Ano passado, impossível, a pandemia não permitiu que os pastores estivessem conosco. Nós já tínhamos até comprado passagem para todos os pastores, mas infelizmente os nossos companheiros não puderam chegar. Nós temos alegria, irmãos, de ter conosco nesta manhã. Chegou agora há pouco o nosso querido pastor Edilson, a sua esposa, a irmã Miriam. Uma alegria ter os nossos irmãos conosco. Recebamos com alegria, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pastor Cássio, nós vamos dizer o amém aqui, vamos terminar o culto e vamos embora para casa. Amém, irmãos? Não? Vamos começar de novo? Como é que nós vamos terminar esse culto, então? Adorando o nome de Jesus. Aleluia. Jesus, recebe o nosso culto. Que seja o Teu nome exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Creio na promessa sobre os sonhos e visões, e que o derramar do Espírito com poder virá aos corações. De Deus está aqui. Nada é impossível quando o Espírito Santo começa a agir. Creio que a presença de Deus está aqui. Se há dois ou três reunidos em fé para adorar, o nosso Deus responde com sua presença neste lugar. Em todo o universo nada impedirá. Nós temos um chamado para o seu poder levar mais alto que o céu, mais fundo que o mar. Derrama em nossas vidas poder para amar. De Deus está aqui. Nada é possível quando o Espírito Santo começa a agir. Creio que a presença de Deus está aqui. Se há dois ou três reunidos em fé para adorar, nosso Deus responde com sua presença neste lugar. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.